Oi pessoal, vou trazer para vocês hoje esta saia. Eu resolvi fazer ela para mim ir numa festa junina e já vou fazer e mostrando passo a passo para vocês. Então, para fazer, a gente vai precisar de um tecido da sua escolha. No caso, eu peguei uma chita com 1,40 m. Esse tamanho de tecido é suficiente para fazer uma saia para um adulto. Então, nós vamos dividir esse tecido em várias faixas. Nós vamos precisar de 5 faixas com 20 centímetros. Estas faixas vão ser o babado. Nós vamos precisar de 2 faixas de 15 centímetros, que são as faixas que vamos utilizar para pregar os babados. Vai ser uma ligação entre um babado e o outro e o corpo do vestido, né, da saia. E vamos precisar de uma faixa de 10 centímetros, que vai ser o cos. Então, o primeiro passo, divida já todas as faixas, que aí já vai adiantar o trabalho. Eu vou mostrar aqui um esquema só para ficar um pouco mais visível, para vocês entenderem melhor como que vai ser a questão do trabalho. Então, eu só vou fazer a divisão das minhas faixas e volto para mostrar o esqueminha que eu deixei preparado para facilitar o entendimento. Bom, só para facilitar, então, nós temos a saia, onde vamos ter o cos com 10 centímetros e as duas faixas de ligação de 15 centímetros. Então, a gente vai ter em torno de 40, centímetros do corpo da saia. Nós vamos ter 5 faixas de 20 centímetros, que vai ser o nosso babado. Nós vamos unir as 5 faixas. E aí, cada faixa que eu cortei tem aproximadamente 1,58 vezes 5. A minha faixa total ficou de 7,9 metros. E aí eu vou dividir igualmente em 3, deu aproximadamente 2,63. 2,63 metros. As duas faixas de 15 centímetros vão ser onde a gente vai pregar os babados e a gente vai ter uma faixa de 10 centímetros, que vai ser o nosso cos. Bom, eu já cortei então as faixas. Uma de 10, 2 de 15 e 5 de 20. E as faixas de 15 e a faixa de 10, elas vão ficar separadas, aguardando para a gente usá-las depois. As 5 faixas de 20, nós vamos costurar as laterais, formando uma única faixa enorme, né? No meu caso, deu 7,9 metros. E depois que eu costurar, eu vou dividir ela em 3 pedaços iguais. Então, a minha saia vão ter 3 babados. Eu escolhi para essa saia colocar um acabamento de renda. Então, eu comprei essa rendinha amarela e eu vou pregar ela. Depois que eu terminar de juntar as laterais, eu vou dividir em 3 e para cada uma eu vou pregar essa rendinha. Então, vou começar aqui. A primeira etapa, então, vai ser costurar as duas pontas, né, para unir as 5 faixas de 20 centímetros. Então, uma costura simples, é só para prender mesmo as duas faixas. E depois depois de unir as 5 faixas, eu divido em 3 faixas iguais. Então, eu vou adiantar aqui e volto quando eu já tiver terminado, para a gente poder colocar o babado.
Bom, já fiz, já uni todas as 5 peças e já cortei em 3 pedaços iguais. Aí agora eu vou dobrar a pontinha então do meu tecido e vou passar a máquina ao longo desses panos, só para dar o acabamento, para eu voltar depois passando a renda na borda do tecido, tá? Então eu tô dobrando só a pontinha. Vou passar a máquina ao longo das 3 faixas. Vou fazer o mais curtinho possível, que é para dar um acabamento bonito pro babado da saia, tá bom? Então vou passar a máquina nas minhas 3 faixas e volto para a gente colocar a renda. Então agora vamos unir a parte que nós fizemos o acabamento com a renda. Então eu vou colocar, no meu caso eu vou colocar minha renda por cima, mas se você fosse usar um viés, né? Aí você podia fazer no verso e rebater na frente. Então eu optei por colocar a renda mesmo e tô colocando ela bem na beiradinha do acabamento que a gente fez. Então ao longo da peça vai ser todo assim. Finalizei então e vou mostrar para vocês como ficou. Agora nós vamos passar, no meu caso, eu vou passar 2 costuras na parte de cima para eu franzir o meu tecido, tá? Se você quiser utilizar lastex, aí você então passa o lastex e aí ele também vai franzir o seu tecido. Mas eu vou passar as 2 costuras nessa faixa inteira e depois eu puxo a linha da bobina bem devagarzinho e aí eu consigo ir franzindo o tecido sem precisar passar lastex. É um pouquinho mais chato. O lastex vai enrugar o trabalho mais fácil, mas aí fica a seu critério de como você vai fazer para franzir o tecido, tá? Então eu passei uma costura reta normal, vou com uma só já dá para franzir, mas se você achar que pode ser que arrebente, aí passa 2 para ter certeza que não vai arrebentar a linha, tá bom? Então eu vou passar e vou mostrar para vocês como é que eu fiz. Então observe, gente, que a minha linha verde, as 2 costuras que eu fiz, ó, na parte da frente tá preto e a linha da bobina tá de verde. Então, eu tô puxando o tecido devagarzinho, seguro a linha verde e venho, ó, franzindo ele aos poucos. Vou puxando, dou uma esticada na linha. Aí, esse passo a passo tem que ser feito bem devagarzinho, vai puxando, vai alinhando para o tecido ir mais para frente. E eu sempre vou segurando a ponta da linha para ela não pode puxar o começo da costura não, tá? Então eu vou fazer metade para um lado e depois eu começo a fazer da outra metade. E vou franzindo. Olha como é que vai ficando bonitinho. Aí eu não preciso utilizar mais nenhuma outra ferramenta para poder franzir o tecido. Só isso aqui vai ser suficiente. Não precisa nem franzir muito, porque na hora que a gente for costurar o babado na faixa, a gente precisa que o babado fique mais próximo do tamanho da faixa, né? Apesar que essa faixa é muito grande, eu precisei depois tirar um pedaço dela para fazer a minha saia. Eu visto 38 e mesmo assim tava ficando grande demais a faixa, então quando eu fui
pregar os babados, acabou que eu retirei um bocado da faixa de 15 centímetros, né? Porque aí o babado, à medida que você vai franzindo, esse tecido ele vai ficando mais curto. Então, já faz o seu franzido no babado, mas não precisa franzir demais, tá? Deixa ele um pouco mais aberto um pouquinho, senão depois você vai ter que voltar tirando um pouco do franzido dele. Então, eu vou fazer isso com os meus 3 babados, tá? Vou fazer isso com esse agora e o próximo. E aí eu volto pra gente poder pregar as faixas. A próxima etapa, então, é pregar os babados nas faixas de ligação. A melhor forma de pregar é você dividir o seu tecido no meio e com uma agulha você prende o meio do seu babado, né? Da sua faixa que a gente está fazendo babado no meio da faixa de ligação, porque eu vou ter certeza que tá o mais bem distribuído possível. Então, a primeira coisa eu prendo o meio, tanto da faixa quanto do babado, e depois eu vou abrir o babado de forma que ele chegue o mais próximo possível das pontas da faixa. Então, observe como eu vou fazer aqui, ó. Eu já prendi o centro e agora eu vou ajustar o tecido franzido para as pontas. E também vou prender com uma agulha para ele não ficar escorregando, né? Para me ajudar na hora de passar o material pela máquina. Então, observem, tá metade, metade. Eu já prendi pelo menos as pontas para não ficar correndo. Vou mostrar para vocês, então, como que vai ser nossa costura. Ó, a faixa de 15 centímetros tá aqui embaixo. Eu vou pregar esse primeiro babado na parte superior dele. E a gente depois vai vir com o outro babado e pregar na parte inferior. Tá vendo? Eu vou fazer uma coisa de cada vez. E aí eu vou mostrando para vocês as etapas. Então, aqui é só para mostrar para vocês como que fica depois que a gente pregar, tá? Aí aqui depois ainda vem outra faixa de ligação. Então, eu já preguei, são 2 babados, né? O último babado, o babado do meio. Aí vai ter mais uma faixa de ligação e o babado de cima, que vai pregar na parte superior da faixa de ligação. E aí depois ainda tem o cos, que aí vai ficar em cima do babado, do primeiro babado. Só que aí, quando a gente já vai pregando, a gente já prega o babado e a faixa de ligação. Então, eu vou mostrar aqui também como que a gente vai fazer para pregar a faixa, as 2 faixas de ligação e o primeiro babado. Então, aqui já tá, observem, ó, o tecido que a gente pregou com o babado. A faixa de ligação tá com o tema para cima, o babado tá com o tema para cima e o babado vai ser preso na parte superior, tá? Nós já vamos pregar junto a outra faixa de ligação. Ó, a primeira faixa de ligação, o babado, e eu já vou colocar a outra faixa de ligação por cima do meu babado. Só que essa de cima, ela vai vir virada para baixo, tá? Então, ela é como se ficasse um sanduichinho. Essa vai ser o contrário. Então, vai ter 2 para cima e uma para baixo, que na hora que eu passar a costura, na hora que eu virar o tecido, vai ficar todo mundo na parte do tema, né? Cuidado na hora de passar a costura para não deixar o babado soltar
Então, certifique-se de que as 3 camadas estão sendo pregadas na máquina, tá? Às vezes coloca um espacinho maior na hora de costurar, para não ficar ninguém por fora. Senão sua peça vai ficar faltando costura em alguns pontos. Então, eu já vou fazer a minha costura e volto para mostrar para vocês como ficou. Após a costura, então, observem como ficou. Eu tenho uma faixa de ligação de cima, que é aquela que estava do avesso, o babado e a faixa de ligação embaixo, onde eu vou pregar o outro babado ainda, tá? Então, veja como ficou bem pregadinho, ó. E agora, eu preciso pregar o meu segundo babado. Observem aqui que esse pedaço está sobrando. É o que eu falei no começo do trabalho. Eu achei que ficou muito grande a saia, ela tá ficando muito larga. Então, eu já deixei um pedaço de mais ou menos 1,5 palmos para eu recortar depois, para diminuir no tamanho da saia, senão ela ia ficar muito redonda, né? Aí, então, eu já deixei aqui para eu poder fazer esse corte. Já coloquei o tamanho da faixa que tinha o babado adequada para o tamanho que eu queria e sem perder essa parte do babado depois. Então, agora eu vou pegar a parte de baixo agora daquela faixa de ligação e vou pregar o outro babado. Gente, é muito pano. Tem hora que eu arrumo uma confusão com pano para um lado e pano para o outro. Então, agora eu vou pregar a frente, né, o meu tema, na parte de baixo, com o meu babado também, com o tema virado para o tema, tá? Que na hora que eu rebater, ele vai descer e vai ficar pregado sem ficar aparecendo a costura, tá? Então, coloque a parte de baixo da faixa de ligação com o tema virado para o tema do babado. Aí, passa a costura de fora a fora. Na hora que você for virar, você vai ver que a costura vai ficar certinha. Então, eu vou costurar essa parte e volto para mostrar para vocês, para pregar o babado na parte de cima. Olha que legal. Então, já terminei a minha costura. Já coloquei meus 2 babados. Vocês podem ver que tem as faixas de ligação e 2 babados pregados. Então, agora só a minha faixa de ligação de cima é que ainda tem espaço para eu pregar o próximo babado. Tá vendo aqui? Nessa ponta de cima, a gente vai pregar o terceiro babado. Gente, dependendo se a pessoa gostar de uma saia curta, só esses 2 babados já é suficiente, tá? Às vezes faz um cos um pouco mais largo, né? Coloca um elástico um pouco mais largo, os 2 babados aí já daria uma saia mais curtinha, tá? Bom, para pregar agora o babado de cima, eu vou colocar ele bem rente à faixa de ligação, né? Que tá sobrando. E eu já vou aproveitar para também pregar o meu cos. Então, pegue a faixa de ligação, né? O vestido que você
a saia que você já costurou. Aí ela vai ficar, a faixa de ligação vai ficar virada para cima, o tema. Aí você vai colocar também o babado virado para cima. O tema também vai virar para cima. Então os dois temas vão ficar para cima. E eu vou pegar a faixa de 10 centímetros e vou colocar virada ao contrário, com a parte de trás virada para cima, né? Vai virar um sanduichinho de novo. Dois temas virados para cima e o de 10, que vai ser o cos, vai ficar virado para baixo, tá? Vou mostrar aqui para vocês verem, para ficar o mais claro possível, que isso aqui dá uma confusão na cabeça da gente mesmo. Mas por isso que eu já vou costurar junto, porque aí não tem erro. Aí lembra sempre de não deixar nenhuma das 3 faixas sem passar costura, porque senão vai ficar buraco na sua saia, tá bom? Observem então, depois de costurado, eu já fiz então o cos, tem a parte de cima, o primeiro babado, a faixa de ligação, o segundo babado, a outra faixa de ligação e o terceiro babado. Então a saia já tá pronta. Agora, a única coisa que falta é terminar de fechar o cos e nós vamos passar o elástico e precisamos também fechar as laterais. Então, vou fazer o passo a passo aqui para a gente finalizar. Então, vou mostrar para vocês o elástico que eu vou colocar. É esse fininho, mas se você achar melhor, você pode colocar um maior, tá bom? Eu vou agora dobrar o meu tecido, vou fazer uma dobra menor e depois dobrar ele até ele encontrar com a minha costura de baixo, né? Eu vou dar uma primeira dobrinha e dobro ele de novo. Como o meu elástico é fininho, eu não preciso de um cos largo, né? Se eu fosse utilizar um elástico maior, aí eu podia deixar um espaço maior para o cos, para entrada do elástico. Mas então eu vou deixar ele bem menorzinho, que vai ser a conta de passar a largura do elástico que eu vou usar. Aí eu já dobro e vou na máquina, já vou fazendo a costura, vou deixar o espacinho e vou passar também o elástico de uma vez. E depois eu volto para mostrar para vocês como que a gente vai finalizar juntando as partes da saia, tá bom? Bom, já terminei de costurar, ainda não passei o elástico, mas vou mostrar para vocês aqui como que a gente vai juntar as duas partes da saia. Então, eu vou virar a minha peça do avesso, vou juntar as duas partes do primeiro babado, aquele da parte mais baixa, o último, né, no caso. Então, vou juntar as duas partes e vou passar a costura direto, né, reta. Então, vou fazer isso em todos os babados. Eu vou juntar o babado, o último babado com a outra parte do último babado, as faixas de ligação, né, respectivas, e vou fazendo individualmente. Então, pode começar a fazer pelos babados primeiro, depois você faz as faixas de ligação e depois você finaliza com o cos. Então, vou passar para vocês agora, mostrar como eu passo na máquina. Peguei então meus 2 pontos, vou naquela parte onde eu fiz o acabamento, né? Eu não vou passar a cor da linha no meu babadinho, na rendinha. Então, eu já começo na parte da chita de um ponto até outro, finalizando o babado. Aí, eu já termino esse, já posso passar para o outro babado. Vou mostrar para vocês, ó. Agora eu vou pro segundo babado, vou juntar as duas partes, renda com renda, chita com chita, e já vou passar também, finalizando o segundo babado.
Depois disso, eu vou pro terceiro babado, finalizo ele também e aí eu vou para as partes das ligações, né? Das faixas que servem de ligação da saia. Se você quiser, depois você pode costurar também com uma linha, no meu caso, né? Seria com uma linha amarela, essa parte da renda, tá? E aí eu vou mostrar para vocês então como que vai ficar a saia depois dessas costuras. Gente, olha que legal que tá ficando a saia. Então agora eu já fiz o último babado, tá? Agora eu vou pregar o último babado. Vejam que tá sobrando um pouco de tecido, depois do arremate eu vou cortar. Depois de passar a costura, eu vou cortar. E olha como é que ela já tomou forma. Já tá com a carinha de saia. E aí tá faltando finalizar as costuras internas e aí eu já posso passar o elástico para ela ficar bem ajustada na cintura. Então, agora eu vou mostrar para vocês aqui, ó, a parte também das faixas de ligação, tá vendo? É só juntá-las também e fazer a costura. Depois que eu passar na máquina, eu vou e corto esses excessos, né? Lembre que esses excessos é o comprimento da faixa de ligação, né? Que eu achei que estava muito grande para mim. Então, eu já fiz os babados um pouco menor do que aquela faixa, para ser o suficiente para minha cintura, tá bom? Então, vai vendo aí se precisa ajustar ou não. Eu não tirei muito, porque quando a gente coloca o elástico, ele aperta, né, na cintura, e aí vai dar volume para a saia. Então, não tira muito, tá? Caso você ache que precisa tirar, mas no caso eu tirei 1,5 palmo, mais ou menos, do tecido, né, da faixa de 10 e de 15 centímetros. Então, agora vem a melhor parte, que é passar o elástico, porque aí já tá acabando a saia, né, gente? Isso aqui dá um trabalho danado pra fazer. Então, eu peguei um grampo, passei o elástico no grampo e fui contornando por dentro do cos, né? Lembra daquele espacinho que a gente deixou. Então, agora, depois de amarrado o elástico, eu fui testar para vocês verem. Olha como é que ficou legal. Ela ficou bem comprida, tá? Então eu tô usando ela mais ou menos na altura do umbigo, um pouco para cima do umbigo. Olha como é que ficou legal. Então eu ainda vou ajustar o elástico para ficar bem amarradinho, ela tá um pouquinho frouxa. E depois eu finalizo a costura do cos. E aqui, observem para vocês verem, ó. Então, eu tenho o primeiro babado. Se vocês quiserem diminuir esse comprimento, aí vocês podem alterar o tamanho da faixa. E aí, em vez de você usar uma faixa de 15 centímetros, usa uma de 10. Porque aí diminui o tamanho da saia, né? Em vez dela ficar comprida igual tá a minha, você consegue ajustar ela diminuindo um pouco a largura das faixas de ligação. Mas eu gostei bastante do tamanho. Então, olha como é que ficou a saia depois de acabada. Ficou muito linda, tá? No caso, essa renda e a chita ficou bem legal, combinou bastante. Espero que vocês gostem. O vídeo, adiantei as partes da costura, porque senão ia demorar demais. Também não acrescenta tanto, porque o que importa são os detalhes que você precisa observar. Então, a minha saia ficou com aproximadamente 47 centímetros, tá? Lembrando, se quiser diminuir, pode diminuir nas faixas de ligação. Então, em vez de ser 15, às vezes usa 10, que dá uma diminuída nos babados. Tem que tomar cuidado para não ficar muito próximo. Aqui vou depois finalizar os detalhes, tá? Onde eu fiz a junção das partes, então depois eu vou passar uma linha amarelinha com uma agulha para poder deixar mais fechadinho possível a renda. E é isso, gente. Espero que tenha dado para entender o vídeo. Espero que vocês gostem.
Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.